Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a temática deste vídeo é o efeito placebo. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é o efeito placebo e tentar entender qual é a força psíquica envolvida nisso. Então, o efeito placebo, eu creio que seja uma das formas mais fantásticas de demonstrar o poder da nossa mente. O que é o efeito placebo e como que ele foi descoberto? Bom, toda experiência que você faz é necessário se realizar comparações. Então, o que acontece? Quando a indústria farmacêutica ela pretende testar um novo medicamento, em geral, para ela saber se esse medicamento faz efeito, ela primeiro realiza os testes tão polêmicos e tão criticados em animais, posteriormente ela passa para testes em humanos. E quando ela realiza o teste em humanos, ela precisa de ter uma margem de confiabilidade da eficácia desse medicamento. Então o que ela faz? Ela pega um determinado grupo de pessoas e aplica nesse grupo de pessoas esse medicamento que ela quer saber se tem resultado. Obviamente essas pessoas estão contaminadas pela doença que o medicamento tem a proposta de curar, e essas pessoas estão recebendo esse medicamento. Ela pega um outro grupo, em geral com a mesma quantidade de indivíduos, e aplica um placebo. O que acontece? Por que isso? Porque ela precisa comparar a forma como a reação de um grupo contaminado recebendo o medicamento e de um grupo contaminado sem receber medicação. Porém, para tentar evitar relatos falsos ou resultados que não condizem com a realidade, essas indústrias ou esses laboratórios de testes, eles fazem esse efeito, aplicam esse placebo, que é um soro, praticamente não é remédio, é simplesmente uma substância inativa, que não gera nem benefício nem malefício, não teria efeito algum no organismo humano, em uma parte dos pacientes, e na outra parte dos pacientes o medicamento que eles realmente desejam testar. Assim eles têm um relato de pacientes que estão melhorando e de pacientes que se mantêm no mesmo estado ou que estão piorando, que geralmente são quem está recebendo o placebo. Porém, nesses testes farmacêuticos, uma das coisas observadas e que foi muito interessante é que alguns desses pacientes que não sabiam que não estão recebendo um medicamento e sim uma substância sem efeito, alguns desses pacientes apresentavam melhora mesmo recebendo placebo. E aí se começou a questionar, mas espera aí, esses pacientes estão recebendo um medicamento, a intenção é que eles se curem. Esses pacientes estão recebendo um placebo, ou seja, não é medicamento, não tem um efeito realmente químico no organismo. Como que eles apresentam melhora, então? E a isso se deu o nome de efeito placebo, que é quando um indivíduo ele acredita que está tomando um medicamento que vai melhorar e ele melhora mesmo sem estar tomando um medicamento, mesmo estando tomando uma substância inativa. E isso é fantástico na área da psicologia de ser estudado para demonstrar o quanto a nossa mente é poderosa. Então, como que nós podemos explicar a questão do placebo? Como que o indivíduo melhora, mesmo sem estar recebendo uma medicação para melhorar? A nossa mente, sabemos que a nossa mente ela é responsável pelo funcionamento do nosso organismo. Então, é através do nosso cérebro, da nossa mente, que nós realizamos todas as atividades. Como eu, por exemplo, estou realizando a fala nesse momento, estou gesticulando devido a funções neurais. Esse mesmo cérebro que produz nossos movimentos, produz nossa fala, produz nossa visão, é quem produz as nossas defesas biológicas, as defesas do nosso organismo. E quando esse indivíduo ele acredita que vai melhorar, quando ele realmente acredita que ele tem uma grande possibilidade de vencer a doença, ele acaba incentivando o seu organismo a gerar mais anticorpos e a ter mais resistência contra essa doença, o que muitas vezes faz com que essa simples resistência que ele apresenta acabe gerando uma melhora. E isso demonstra
de maneira fascinante o quanto a nossa mente, o quanto o nosso cérebro é poderoso. Então é uma questão que a própria ciência farmacêutica, que é quem menos tem interesse em estar apresentando isso, já que a ideia da indústria farmacêutica é realmente vender medicamento. Eles não têm muito interesse na saúde, não. O interesse deles é realmente vender medicamento. E essas indústrias farmacêuticas são quem acabaram encontrando isso, o efeito placebo, que é realmente a situação onde o indivíduo, mesmo sem estar recebendo medicamento, ele apresenta melhora pelo simples fato de acreditar que pode melhorar. E isso realmente demonstra que a nossa capacidade, o nosso potencial está para muito além do que geralmente nós imaginamos. Infelizmente isso ainda não é devidamente explorado como poderia. Espero que futuramente a psicologia esteja explorando de uma maneira mais eficaz ainda essa capacidade da nossa mente. Agradeço a todos por terem assistido este vídeo. Até um próximo vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal.